Olha só, no programa Fala Carlão de hoje, você acompanha a segunda parte da entrevista com o ex-prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Ele fala dos planos para o futuro. Fica ligado, o Fala Carlão está só começando. Você se despede da prefeitura com uma experiência aí de 8 anos no executivo. Como ex-prefeito. Como ex-prefeito. E agora, eu não tenho como deixar de perguntar como é que é o seu... A gente já falou um pouquinho olhando no retrovisor, agora eu quero que a gente olhe um pouquinho no para-brisa, né? O que vem por aí, qual que é o seu futuro político, falando um pouquinho de PSDB, eu escutei que você vai sair do PSDB, o que nos espera? Bom, essa questão partidária ainda não está definida, eu vou decidir sobre isso agora nos próximos meses do ano de 2025. Eu encerrei agora na virada do ano 30 anos de vida pública ininterrupta. Eu tive 3 mandatos de deputado estadual, 3 mandatos de deputado federal e 2 de prefeito, um atrás do outro. E nesse conjunto de décadas, de 3 décadas, eu fui secretário de Estado 3 vezes. Fui secretário de Habitação do Mário Covas, secretário de Agricultura e Abastecimento do Dr. Geraldo Alckmin e também fui secretário de Logística e Transportes do nosso Estado. Fui presidente de partido, fui líder de governo na Assembleia, líder de partido na Assembleia, líder de partido no Congresso Nacional, fazendo oposição ao governo federal. Então, eu acho que eu reuni nesses 30 anos todas as experiências, tanto no Legislativo quanto no Executivo, e fiz aqui mais uma etapa do que os romanos chamam de cursus honoris. O cursus honoris, na vida romana, é a preparação dos seus gestores para que eles possam ir adquirindo conhecimento, experiência para gerir a vida pública de Roma. Isso está na história da civilização romana. Então, eu fui me preparando. Então, agora eu acho que eu estou numa fase da minha vida, aos 60 anos de idade, preparado para disputar uma eleição majoritária no meu estado e gostaria muito de ser candidato a governador em São Paulo. Claro que não tenho controle sobre todas as variáveis que isso vai convergir para a escolha do candidato majoritário. E aí é a escolha de um conjunto de alianças que geralmente se forma para poder apresentar o nome do governador, do vice-governador e dos 2 cargos ao Senado que estão em disputa agora em 2026. Então, vou trabalhar para isso, né? E quero crer que vou fazê-lo com muita responsabilidade, andar o Estado, conversar com as lideranças políticas, apresentar a experiência de gestor municipal com uma relativa boa avaliação e bastante entrega aqui na minha cidade e, com isso, ver se a gente abraça esses desafios que, para mim, me são muito motivadores e me entusiasmam muito a partir de agora. Prefeito, eu vou continuar te chamando de prefeito por enquanto. As eleições, nós estamos em 2026, é um ano de eleição majoritária, mas não é só eleição majoritária para o governo do Estado de São Paulo. Hoje eu acho que a gente tem um governador bem avaliado aqui em São Paulo. São Paulo tem uma lógica de um pouco rejeitar um pouco essa história de o governador em exercício sair para ser candidato a presidente e deixar o exercício do cargo no meio. Não é uma coisa que deu certo. Não é uma coisa que deu certo. Eu queria fazer um exercício aqui com você, porque a gente hoje eu diria que a gente tem um candidato a governador forte aqui em São Paulo, que é o próprio governador. Por outro lado, a gente tem uma polarização muito grande no Brasil. Nós temos eleição para presidente em 2026. E a gente sabe muito bem que a chance, vamos dizer, do candidato da direita, que é o Bolsonaro, a chance dele disputar essa eleição, me parece que é completamente... Hoje é muito difícil. É difícil. Se fosse hoje... Dada a condição de inegibilidade que ele se encontra. Né? E aí, eu queria fazer um pouquinho de um exercício de futurologia aqui, né? Porque como é que você enxerga isso? Porque você... tem várias possibilidades. Disputar uma eleição contra um governador é um desafio. Você falou de senador, mas de repente tem muita coisa para acontecer. Eu queria que você me falasse o seguinte, eu queria saber o seguinte, Nogueira, que você,
Como é que você encara primeiro essa coisa de direita, esquerda, essa polaridade? Você acha que isso... Não tem a impressão que isso faz um pouco de mal para o Brasil? Olha, eu sou contra essa coisa de ficar forçando ideologia, né? Até porque ideologia arruma inimigo, faz parente brigar com o outro e ninguém consegue dizer por que estão fazendo isso, né? Porque é opinião, né? Por isso que a palavra heresia, os hereges, é escolha. O cara escolhe um lado em detrimento de outro. Eu acho que a gente tem que ter bom senso para escolher o que é melhor. Então, tira a ideologia e bota método, bota formas de resolver problemas, de transformar ideias em ações, planejamento e entregas. É isso que as pessoas querem. Você que está preocupado que você tem uma ideologia de esquerda, você é socialista, você é ultraliberal, você é social-democrata, você até pode ter o seu alinhamento programático, ideológico, mas não transformar isso de maneira radical num processo de enfrentamento permanente, né? Porque isso não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que a gente tem que tratar a vida pública com muita praticidade, com muita responsabilidade e conhecimento técnico para poder fazer as coisas acontecer. E voltando à questão de 2026, você levantou uma hipótese que é possível. Se eventualmente o ex-presidente Bolsonaro não puder ser candidato e apoiar o atual governador e ele topar ser candidato a presidente, aí muda o cenário de reeleição aqui em São Paulo. Então, é tudo isso que faz da política sempre algo que precisa estar em permanente estado de atenção, porque as coisas se modificam em função de ocorrências que são inesperadas. São como as nuvens, né? Como dizia o Tancredo Neves, né? Você olha para a política como nuvem, cada hora está de um jeito. E é verdade, porque a sociedade é dinâmica, as ideias... Pô, você imagina, né? A gente teve agora no final do ano essa coisa do dólar. Alguém imaginava que a gente ia ter essa escalada violenta do dólar nas últimas semanas do ano de 2024? Quer dizer, são fatores que a gente diz que são supervenientes, eles não foram capazes de ser medidos ou de ser antecipados. A política tem muito disso. Então, se eventualmente eu pretendo disputar o governo do Estado de São Paulo, aí eu tenho que estar pelo menos no ponto do ônibus, né? Se o ônibus parar, abrir a porta, aí eu entro e sento no motorista. Olha, diz o Roberto Rodrigues o seguinte, que a definição de sorte, ele falou o seguinte, que sorte é quando você precisa pegar um trem, mas você não sabe a hora. Então, o que você tem que fazer é ir lá na estação e ficar lá esperando até ele passar. Exatamente isso. É uma outra forma metafórica de dizer essa aspiração da disputa majoritária para governador. Fica parado lá no ponto de ônibus, dia e noite, chuva e sol, uma hora o ônibus vai passar. E se passar, você monta e segue o seu destino. É isso aí, gente. Temos um candidato a governador aqui, temos um furo de reportagem aqui no programa Fala Carlão. Escuta, falando um pouquinho do arranjo, para a gente concluir essa história do arranjo partidário, como é que tudo pode acontecer? Você acha que a gente vai ter um partido de centro capaz de disputar uma eleição majoritária para presidente da República? Eu acredito que sim. Aliás, hoje nós temos alguns partidos de centro que cresceram nas últimas eleições municipais. Porque qual foi o recado principal do eleitor nessas últimas eleições de outubro de 2024? O eleitor foi escolher para o lado do centro, abandonou, na sua grande maioria, os extremos, tanto da esquerda quanto da extrema-direita. Então, por quê? Porque ele percebeu que essas extremas não estão entregando os resultados que a população esperava. Então, caminhou para o centro. Então, eu acho que partidos de centro, isoladamente ou de maneira conjunta, em alianças, têm grande chance de apresentar até mais de uma candidatura de centro, com gente preparada, com ideias, com propostas, para qualificar o debate e trazer mais sanidade e coerência para a política, porque ela está precisando muito. Deixa eu te falar, pega esse livro que você acabou de... Aqui, lançar, eu preciso falar, né, o lançamento aqui desse livro aconteceu agorinha mesmo. Como é que é? Faz um balanço, e eu dei uma espiada, assim, eu dei uma orelhada aqui na orelha, e na orelha você cita um exemplo aí, acho que seu pai mesmo falava que os erros ensinam muito mais do que os acertos. Eu queria que você me falasse o seguinte, ao longo de 8 anos, para a gente encerrar aqui, me fala de um erro
e um grande acerto que você teve, que te ensinou? Bom, primeira questão por que o erro é pedagógico? Porque quando você acerta, você comemora e daqui a pouco você já esqueceu a comemoração. O erro não, o erro é dolorido. Então ele fica entranhado ali em você e ele é pedagógico por causa disso. O que eu acho que foi um êxito, né? Eu ter conseguido colocar as finanças dessa cidade numa situação de descalabro para uma situação de uma das melhores avaliações orçamentárias e financeiras do Brasil em termos de município, reconhecido pelo Tesouro Nacional, pelo SICONF, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle externo. E as dificuldades? As dificuldades estão muito voltadas na questão do tempo. Eu queria ter concluído e entregue o centro administrativo que eu iniciei, eu queria ter feito outras avenidas que eu não tive tempo de fazer, mas fiz muitas outras. Então, eu acho que sempre está por ser feito. Por quê? Porque a natureza humana, principalmente uma cidade, o que é uma cidade quando ela surge? Ela surge geralmente consagrada em cima de uma fé ou de uma expectativa de esperança de algumas pessoas. Aquela cidade vai sempre crescendo consagradamente. Então, quando você é prefeito dela, você tem que se entregar para ela o máximo que você puder fazer em devoção a essa consagração que você faz parte desde a sua origem. E a gente, às vezes, não consegue fazer tudo, né? Então, eu sempre lembrava, quando eu comecei o primeiro mandato, falava para todo mundo, olha, a cidade está numa situação tão complicada que não vai ser 1 ou 2 mandatos que vai resolver, vamos precisar de 3, 4 ou 5 mandatos para Ribeirão Preto atingir o seu potencial máximo de desenvolvimento que ela tem e que pode chegar lá. Eu estou entregando ela, como os engenheiros dizem, no I0 muito melhor do que eu recebi. E espero que os meus próximos sucessores façam o mesmo, como uma corrida de bastão, que você entrega o bastão da melhor maneira, a melhor posição possível lá na frente, para quem vier depois pegar o bastão e fazer ainda melhor. Querido, muito obrigado, eu agradeço demais, foi uma entrevista ótima, obrigado aqui pelo livro, Administração Pública, Desafios e Soluções, Reconstruindo o Futuro, aqui, e tem um outro, esse aqui é o do segundo mandato. Esse conta o segundo mandato, 2021-2024, e o primeiro volume, que eu lancei no comecinho de 2021, conta a eleição de 2016, a minha primeira eleição, o governo de transição, o mandato de 4 anos, o último ano que foi o ano da pandemia e a reeleição. Então tem os 2 volumes para contar a história completa. Agora os 2 são meus. Já são seus. É isso aí, gente. Olha, obrigado demais pela audiência, obrigado por você me receber aqui. Carlão, eu acho que essa entrevista, olha só, eu torço para que ela se transforme numa entrevista histórica aqui na minha carreira. Faço votos que você tenha muito sucesso aí nas suas próximas jornadas. Viu? Eu que agradeço, um abraço para você, até uma próxima oportunidade. É isso aí, gente. O programa Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Agora eu posso dizer que é na prateleira de cima da política brasileira também. Eu conversei aqui com o agora ex-prefeito Duarte Nogueira, o Antônio Duarte Nogueira Júnior, o Nogueirinha, como todo mundo carinhosamente chama, e super obrigado, fez 2 gestões extremamente importantes aqui na cidade de Ribeirão Preto, que é a capital brasileira do agronegócio, e você já sabe, o programa Fala Carlão é na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu!